Boa tarde, galerinha. Então vamos continuar nossa aula remota hoje de quinta-feira. Espero que todo mundo esteja bem, né? Então a gente vai dar prosseguimento. Não deixem de fazer as atividades e também para levar sua presença, né? Que é importante e também para você ter nota, né? Então é necessário, tá certo? Então vamos ver aqui a correção de hoje sobre aquela atividade do livro que a gente fez alguns dias atrás e que eu não tive tempo de corrigir porque a gente estava em reunião, os professores junto com o núcleo gestor, tá certo? Então vamos lá. Qualquer dúvida pode me chamar no WhatsApp, certo, pessoal? Então é a aula 11, características do reino Monera, protista e funge. É a correção das atividades do livro entre as páginas 21 e 44, né? Então vamos lá. Então foi aqui, ó, eu coloquei as páginas e as questões e onde você encontrava no livro. Coloquei a importância, né, de fazer essas atividades e tudo, né? Então agora vamos para o próximo. Primeira questão. Então vamos ver a primeira questão aqui. Da página 27, questão 2, Biologia no vestibular do Enem. Considere os seguintes componentes celulares. Primeiro, parede celular. Né? A parede é aquele que fica em volta, né? Tem a membrana e em volta dela a parede. A parede geralmente é encontrada em seres, né, multicelulares eucarióticos. Então, bactéria pode ter também. Aí, membrana nuclear, núcleo, só pode ter seres eucarióticos. Então, tudo que tem bactéria, que é procariótico, está eliminado. Então, eliminaria essa e essa bactéria. Aí, continuando, tem membrana plasmática e DNA, né? Então, no caso aí, membrana plasmática e DNA, nós temos aí fungos e protozoários. Fungos, ele tem essa parede celular, ele tem a membrana nuclear, ele tem membrana plasmática e DNA. E os seres protozoários também, por isso seria essa questão aqui. Já animais, quando a gente fala em animais, ele já não entra essa questão da parede celular. Ele só tem a membrana plasmática. Se a gente vê naquela comparação de células que eu fiz em uma das aulas passadas, então a alternativa correta seria fungos protozoários que possuem essa parede, né? Todos esses elementos que estão aqui dispostos na questão, tá certo? Qualquer dúvida, vocês me chamam pelo WhatsApp e me perguntem, que a gente está aqui para ajudar vocês, tá certo? E não deixem de fazer as atividades. Próxima questão vem da página 35 do livro de vocês e a questão número 2 do para recapitular. Então vocês tinham que escrever. E o que é que ele pedia? Quais são os 3 grandes grupos de algas complexas? Então você tinha que procurar no seu livro, que tinha a parte lá de algas, e explique a importância ecológica. Para quem não sabe, pessoal, quem faz o processo de oxigenação do planeta são as algas. Então, já está mais aí dado uma importância ecológica. Também as algas servem como forma de alimento para alguns seres aquáticos. Então, outra importância ecológica. Aí você tinha que descobrir quais são as algas marítimas maiores, né, que tem. São as clorofícias, que são as verdes, as feofícias, que são as pardas, e as rodofícias, que são as vermelhas, que tem até o componente chamado agar-agar, que é um colágeno natural para a pele, né? Elas são importantes produtoras da cadeia alimentar marinha. Então a resposta era essa. Então quem descobriu essa resposta, pesquisou no livro, acertou, viu, meu povo? Continuando, próxima questão. Aí ele fala o seguinte, na questão da página 35, questão 1, de Biologia no vestibular no Enem. Aí eu recortei aqui um pedaço do livro.
Uma ameba que estivesse em seu habitat no meio marinho, sendo isotônica, quer dizer, tanto entra como sai água. A palavra iso na química vem por igual. Então a quantidade que entra é a mesma quantidade que sai de água. Quando ele fala em água, nós falamos em células. E o que é que a célula tem para guardar essa água? O vacúolo contrátil. Por isso que a gente já colocou aqui, vacúolo contrátil. Com esse meio, poderia-se dispensar a estrutura a presença de vacúolo contrátil, porque o vacúolo é que faz essa absorção e retirada da água. Se ele está entrando por igual e saindo, então não precisa do vacúolo, certo? Então, vacúolo contrátil é os depósitos de água das células, tanto animal como vegetal, que eu falei para vocês. E nesse caso aqui, se entra a quantidade e sai a mesma quantidade, não necessita, porque o vacúolo ele vai guardar água para depois soltar. Então, já que ele entra e sai na mesma quantidade, então não necessita de vacúolo contrátil. Membrana nuclear é o revestimento, microtúbulos não é, e nem pseudopódios, que é aquele negócio da ameba para andar. E membrana plasmática é o que é o envoltor. Então, a questão aí se referia ao vacúolo contrátil. Qualquer dúvida pode entrar. E eu também comentei essa questão dos vacúolos nas aulas atrás. Pode olhar os vídeos anteriores que falam sobre isso, tá certo? Então, próxima questão. Era outra de escrever, não era? Então, os fungos era da página 42, questão 4, para recapitular. Os fungos desempenham um importante papel ecológico nos ecossistemas. Qual é a característica mais geral e importante desses grupos? Confirma essa afirmação. Então, qual é a função dos fungos? Eles são heterótrofos, eles dependem de um outro ser para poder se alimentar. Mas qual é a função deles? De destruir esse material que está em decomposição no planeta. Então, ele ajuda nesse processo da decomposição. Decomposição, quer dizer. Então, os fungos são importantes como decompositores nas cadeias alimentares e do ecossistema. Lembrem-se também que do fungo a gente faz a penicilina, né, que serve como antibiótico para matar as bactérias, devorarem as bactérias, né? Então, essa é a função dos fungos. E a última questão, né? Então, estava na página 43, exercício 3, em Biologia do Vestibular do Enem. Indique uma alternativa falsa. Então, ele está perguntando qual é a falsa, com relação a algumas características gerais dos fungos. Então, vamos ver aqui. Então tem que ser a falsa. Alguns são parasitas e outros são saprófitos. Os fungos são parasitas e saprófito. Saprófito é o que faz a saprofagia. Saprofagia é a decomposição de organismos que não vão servir mais à natureza, né? Podem viver em simbiose? Podem viver com as plantas, né? Por exemplo, eles se agarram à raiz de uma planta e ele fornece os açúcares e em troca a planta fornece água. Isso é viver em simbiose. São autótrofos? Não. Os fungos são heterótrofos. Por isso que essa questão está errada. Podem formar micorrizas? Podem, que é aquele aglomerado, aquelas teias onde se tem o material genético do fungo. Possuem reprodução sexuada e assexuada? Possuem. Então, aí está correto. Então, pessoal, está corrigido aqui as atividades do livro, como eu prometi. Na próxima, ainda a gente tem mais uma aulinha, né? E a gente vai dar continuação, como vocês sabem, do conteúdo novo. Então, esse vídeo aqui se finaliza, mas a gente vai assistir o outro vídeo que também fala sobre o conteúdo novo, tá certo? Então, excelente sexta-feira, assistam os vídeos, façam as devolutivas para não ficar sem a presença, tá certo? Então,
Um beijo, um abraço. Bom final de semana, meu povo. Até mais.